Olá, pessoal, tudo bem? Não sei o horário que vocês vão estar assistindo essa videoaula, mas ou boa tarde, bom dia, ou boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar sobre o direito à saúde da pessoa idosa. Eu vou falar de alguns direitos, não são todos, visto que tem vários direitos da pessoa idosa à saúde, que é um direito social que deve ser oferecida, é um dever do Estado. O direito à saúde é um direito universal, deve ser atendido de forma igualitária para todas as pessoas e também ele deve ser um direito de todos e um dever do Estado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu vou apresentar através dos slides, mas antes de iniciar as apresentações dos slides, eu vou falar quem eu sou, né? Tem muitos que não me conhecem, eu sou a professora Vanessa, sou professora do curso de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas, e coordeno o projeto da UME, da Universidade da Melhor Idade, e também do polo da UNAP, aqui no campus do CPTE. Vamos lá para os slides, vou compartilhar. Um momento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento da população idosa no Brasil. Hoje está em torno de 32 milhões de pessoas com 60 anos mais. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele define a idade para se considerada uma pessoa idosa, ela define como 60 anos mais. Ela representa essa população 15,8% da população. Daqui 4 anos, em 2030, esse número de pessoas com 60 a mais vai ultrapassar o da criança e do adolescente. E aí a gente se depara com uma grande problemática na mudança da pirâmide etária brasileira, visto que antes a atenção se dava mais para criança e adolescente, e hoje a gente tem que se preocupar com mais políticas públicas, principalmente na questão da saúde, direcionada para a pessoa idosa, porque o país está envelhecendo. Sabemos que o país, para chegar a esse ponto de estar envelhecendo, antes se vivia muito menos, a expectativa de vida era bem menor, na época dos meus avós, falecer com 60, 58, 60, o máximo 70, era um grande privilégio. Hoje as pessoas chegam até os 100, 101 anos, né? E muitas pessoas ainda com qualidade de vida. Isso que acho importante, porque envelhecer é uma coisa que todos querem, mas todos querem também envelhecer com qualidade de vida. Qualidade de vida se refere a ter uma vida digna, uma vida com um amparo na qualidade de vida no espectro da saúde. E se a gente está envelhecendo, além de ter diminuído a taxa de fecundidade, então nasce menos pessoas, a gente também aumentou a taxa de longevidade, porque a saúde com certeza melhorou, né? Não está ideal, não está 100%, tem muita coisa ainda que podemos melhorar no aspecto da saúde, mas estamos caminhando para uma melhora na saúde, senão não teria aumentado tanta taxa de longevidade como aumentou. A legislação de proteção e garantia para a pessoa idosa, a gente pode falar na lei maior, na Constituição Federal, ela traz esse direito à saúde, traz o direito da pessoa idosa, a garantia dos direitos da pessoa idosa, e também nas leis fora da Constituição, porque a Constituição Federal é uma lei maior do país, e tem as leis infraconstitucionais, que são as leis que não estão na Constituição. Essas leis é o Estatuto da Pessoa Idosa, que hoje mudou a terminologia, não é mais Estatuto do Idoso, e sim Estatuto da Pessoa Idosa. Possui 118 artigos, temos também uma outra lei, a Política Nacional da Pessoa Idosa, a Lei 8.842 de 94, apesar de ser uma lei antiga, é uma lei extremamente atual, que tem funções
traça a Política Nacional da Pessoa Idosa, e agora uma nova Política Nacional, que é a de cuidados, que é uma lei atual de 2024, a Lei 14.069. No artigo 203 da Constituição Federal, ele vem e estabelece que tanto a família, a sociedade e o Estado têm que amparar a pessoa idosa. Então, ele está falando de uma responsabilidade coletiva. Então, há uma solidariedade entre as pessoas, entre os membros da família, da sociedade, do Estado. Lógico que ele fala que a prioridade está na família, que vai amparar esse idoso. Mas não tendo a família, ou mesmo tendo a família, a sociedade, todas as pessoas da sociedade, têm que também amparar o idoso, o Estado também. É uma responsabilidade solidária, coletiva. E ela tem que assegurar o quê? A participação dessa pessoa idosa na sociedade, defendendo a sua dignidade, o seu bem-estar, garantindo o direito à vida. Aí, na Constituição Federal, também define, no artigo lá 196, o direito à saúde. Então, fala que o direito à saúde é um direito de todos, né? Assegurado a todos de uma forma universal e igualitária, e deve ter ações de promoção à saúde, a proteção à saúde e a recuperação à saúde. Institucionalizou também o Sistema Único de Saúde pelo SUS. Então, no artigo 15 do Estatuto da Pessoa Idosa, até o 19, ele vem traçando esse direito, que é um direito de todos, mas um dever do Estado. Então, ele vem e fala assim no artigo 15, que garante esse atendimento integral pelo SUS às pessoas 60 a mais, priorizando a preservação, reabilitação e o acesso gratuito a próteses e medicamentos. Depois, no artigo 15º, ele fala justamente isso, né? O acesso universal, igualitário, incluindo, ele diz, a atenção especial às doenças prevalentes, as doenças que já são comuns, né, de ocorrer quando a gente chega na fase da velhice. E aí o artigo 15 também, parágrafo 12, ele fala da distribuição gratuita de medicamentos, de próteses, recursos de reabilitação, e no 16 ele assegura a todas as pessoas idosas, internadas, a observação do direito de um acompanhante em tempo integral, cabendo ao profissional de saúde proporcionar as condições adequadas para esse acompanhante. No artigo 19, ele diz o seguinte: garante um atendimento domiciliar para quem não pode, né, ficar no hospital, não tem como chegar ao hospital. Então, ele fala desse atendimento domiciliar, incluindo internação para a população idosa que necessite de tal assistência pelo parte do SUS. E aí ele vem definido também as penalidades, caso não cumpra esse direito à saúde. Então, ele vem falando que os órgãos competentes, né, o Ministério Público, o Judiciário, pode requisitar um tratamento de saúde em regime ambulatorial, hospitalar ou até mesmo domiciliar, se os direitos forem ameaçados. E também, no 98, fala que é crime o abandono de pessoas idosas em hospitais, casa de saúde ou não provimento de necessidades básicas. Então, ele está dizendo que qualquer tipo de abandono da pessoa idosa em hospitais, casa de saúde ou de necessidades básicas, ele cometerá, essa pessoa, crime. Então, entre os direitos previstos no Estatuto, a gente pode resumir, né, em alguns pontos que eu coloquei aqui: o acesso universal e igualitário, o atendimento pelo SUS, o atendimento domiciliar, os medicamentos, né, e próteses, e aparelhos de reabilitação, a prioridade, atendimento imediato, a prioridade especial em serviços públicos e privados. Essa prioridade no atendimento, convém aqui esclarecer, uma lei atual, ela dá prioridade aos octogenários, às pessoas que têm 80 anos, sobre as demais.
Então, mesmo que a pessoa tenha 78 anos, 77, é uma pessoa idosa, as de 80, 81, 82 e assim por diante, tem prioridade no atendimento sobre as demais. Então, é o benefício, é a prioridade da prioridade, vamos dizer. E também a especialização, capacitação de recursos humanos em geriatria e gerontologia. O que acontece muitas vezes é que as pessoas idosas são atendidas pelo clínico geral e deve ter clínicas especializadas nesse atendimento da pessoa idosa. Então, a gerontologia, a geriatria, são áreas que devem ter mais especialização nessas áreas para que tenham recursos humanos, médicos ou profissionais, né, da área de saúde, enfermeiros, que saibam lidar com essas pessoas, porque é um atendimento diferenciado, é uma especialização, né, que deve ser capacitada essas pessoas para lidar com esses idosos. Planos de saúde também é vedada a cobrança de valores diferenciados em razão da idade. E a gente vê muito isso. Acompanhante, garantir que um acompanhante, né, em caso de internação, fique junto com essa pessoa idosa. Eu pus aqui um dado estatístico para a gente fomentar políticas públicas no direito à vida, à saúde e o cuidado integral da pessoa idosa. Olha que dados muito assustadores e, assim, que devemos repensar algumas políticas para melhorar isso. 70% das pessoas idosas depende exclusivamente do SUS. Então, é uma quantidade bem alta, né? Uma porcentagem bem alta. Para seus cuidados de saúde, evidenciando a importância crucial do sistema público. Então, o restante, apenas só 30%, dos idosos, é que não utiliza o sistema de saúde. Então, a maioria utiliza o sistema de saúde. Nós temos que fortalecer esse sistema de saúde pública, né, que é o SUS, para atender, até mesmo na capacitação desses funcionários, pode ser público ou privados, para atender essa pessoa idosa. O fortalecimento também de políticas para a proteção à vida, à saúde. E, no caso, as pessoas idosas, elas possuem algumas singularidades, que é as múltiplas comorbidades. Então, às vezes, ela não tem só um problema. Ela tem a diabetes, problema de, né, a pressão alta. Ela tem a diabetes e tem problema cardíaco. Ela tem a diabetes e tem uma doença também pulmonar. E, assim, ela vem somando essas múltiplas, né, comorbidades. O cuidado deve ser multidisciplinar, porque tem um outro dado do Ministério da Saúde, de 2025, que a alta dependência do SUS gera pressões significativas no sistema de saúde, onde essas doenças que mais acometem pessoas idosas são a demência, hipertensão, diabetes, quedas e outras condições prevalentes. Então, a grande crítica é que o sistema de saúde, ele atua de forma reativa. Quando acontece, você vai lá buscar esse direito, né? Um pronto-socorro, ou passou mal e vai no médico. Mas essa necessidade, né? Essa assistência à saúde, ela deve ter como foco um cuidado contínuo no sentido de várias equipes multidisciplinares fazendo uma prevenção, cuidar desse bem-estar, tanto físico como mental, né, psíquico. Então, cuidar dessa pessoa idosa de uma maneira mais ampla, acolhendo essa pessoa idosa, acompanhando essa pessoa idosa, para que ela não tenha uma doença mais grave no futuro. Então, para que essas doenças agudas, né, não cheguem a ser crônica. Então, 30% dos municípios têm equipe de atenção básica preparada.
E o restante, que é 70%, não tem. Então, 1 em cada 4 pessoas idosas não consegue vaga na geriatria, o que é um grande problema, porque falta médico geriatra, falta clínicas especializadas para o tratamento de pessoa idosa, e aí acaba ele indo no médico clínico geral, o que ele não tem capacidade. Lógico que ele é formado na medicina ou na enfermagem, mas ele não fez uma capacitação que direcionasse para esse público. Então, há um déficit de geriatra. Aqui, um aspecto importante, quando eu falei do direito a medicamentos, a próteses, né, a tratamentos, principalmente de medicamentos de alto custo, há uma judicialização. O que é a judicialização? A judicialização é ações que são protocoladas junto ao judiciário para que ele tome iniciativas que deveriam ter sido feitas pelo Poder Executivo. Porque quem cuida desse sistema de saúde é o Executivo. Então, a judicialização é um meio que a pessoa encontra. Se o Executivo não faz, o Judiciário vai ter que intervir. Essas judicializações vêm crescendo muito no aspecto da saúde. Né? Desde 2020 até 2024, olha lá, triplicou as ações, de 347 mil ações para 600 mil ações no ano. Quer dizer, olha que esse gráfico de ações, né? Olha como subiu consideravelmente a judicialização. E as principais demandas que envolvem, né, essa judicialização, como eu falei, é medicamentos de alto custo, que não são incorporados pelo SUS, tratamentos de doenças raras, procedimentos não cobertos e acesso aos leitos da UTI, às vezes até a questão de fazer hemodiálise, necessitar de uma hemodiálise, eu sei que tem prioridade no atendimento, mas muitas vezes tem que aguardar. Então, o fortalecimento de políticas na área da saúde faz extremamente necessário, porque as pessoas estão vivendo mais e precisam de mais cuidados. Então, a inserção de políticas públicas humanitárias, Humaniza SUS, ela está vigente desde 2003. O que ela seria, essa política humanitária? É nas UTIs humanitárias, que garante o direito do acompanhante ficar com a pessoa idosa 24 horas, na questão até emocional, apoiando, né? Para que esse paciente consiga se recuperar, né, nesses ambientes terapêuticos. Então, criar um ambiente mais acolhedor com seus parentes, ou até mesmo com pessoas que não precisam necessariamente ser parentes, mas que tenham um contato, tinham um contato com o idoso, convivia com o idoso. Isso é muito importante. A implementação também de centros de referência de saúde, criar mais centros que funcionam como esse polo de atendimento multidisciplinar, que são, quando a gente fala que é polo multidisciplinar, fisioterapia, geriatria, terapia, nutrição. Então, esses polos, né, eles serviriam como um apoio psicológico, psiquiátrico, um apoio também físico para essas pessoas idosas. Seria um apoio multidisciplinar excelente criar esses centros, né, para que esse idoso tenha um tratamento diferenciado. E um tratamento, como eu falei antes, preventivo, não repressivo, né? Não assim, um tratamento pós a doença. Fortalecimento de políticas na área da saúde, então, capacitar pessoas para trabalhar nessa rede básica de saúde, investir em informações periódicas de agente comunitário, na equipe da saúde da família, né, e que se especialize nesse processo de envelhecimento, que identificando, né, esses sinais também, eu acho importante, porque muitas vezes essa pessoa idosa sofre de violência, depressão, desnutrição, risco, né, de uma queda. Então, podendo agir preventivamente antes que aconteça algo que precisa buscar o SUS numa emergência.
E a Lei 15.069, de 24, é uma política nacional de cuidados, né? O que ela tem a finalidade? É uma lei nova, ela visa, né, garantir o direito do cuidado e estabelecer corresponsabilidade social entre Estado, família, setor privado, sociedade civil. Novamente, ela põe essa responsabilidade na mão de todos, e não de um só. Não só do governo, não só do Estado, não só da família, mas de todos. Então, essa política busca se reorganizar e distribuir tarefas de cuidado no Brasil. Então, promovendo uma inclusão social, garantindo direitos, tanto para quem cuida quanto para quem não, para quem recebe os cuidados. E aí, um dos principais objetivos dessa Política Nacional de Cuidados é garantir o direito ao cuidado com uma visão integral, progressiva, assegurar o acesso de qualidade ao cuidado, conciliar trabalho remunerado e responsabilidade familiar, incentivar o setor privado da sociedade a apoiar a compatibilização, promover trabalho decente no setor de cuidado, promover mudança cultural sobre a divisão de trabalho de cuidado. Bom, e aqui eu encerro, foi uma aula mais curtinha, só para vocês entenderem o aspecto geral do direito à saúde, né, que é um direito, a saúde é um direito social, um direito de todos, de forma igualitária e de forma universal, mas é um dever do Estado, né? E a corresponsabilidade, como eu falei, é coletiva de cuidar da pessoa idosa, da família, do poder público e da sociedade. Então, envelhecer é um direito de todos, mas viver bem na velhice é um desafio coletivo. Então, vamos tentar, assim, principalmente na cidade onde a gente se encontra, a gente verificar se tem um lugar próprio, um lugar multidisciplinar, clínicas que atendam essas pessoas, que atendam essas características de nutrição, né, equipes multidisciplinares, que atendam a parte psicológica, emocional dessa pessoa idosa, que atenda, às vezes, ela está uma carência, um diálogo com ela, já muda toda a parte, né? Pode ser que entrou numa depressão pelas perdas durante a vida, e aí essa pessoa sai desse quadro, e não precisa aí entrar num tratamento, né? Ou entrar numa doença crônica. Então, prevenir é sempre melhor do que depois tratar com os gastos altos que a saúde tem, né? Porque é um sistema muito bom, mas é um sistema muito sobrecarregado, tanto que ela não dá conta, aí vem a judicialização. Em suma, vamos tentar reivindicar nossos direitos, né? Tentar ajudar dentro das nossas sugestões, propostas para os governos, para que tudo fique melhor e que a saúde seja realmente mais efetivada, mais eficaz. Muito obrigado, espero ter colaborado com vocês nesse pouquinho de direito à saúde que eu falei aqui. Um grande abraço e tudo de bom para vocês. Vou desligar aqui a gravação, tá? Obrigada, pessoal.